Olá, tudo bem com você? Essa é uma videoaula sobre dons espirituais. É um assunto muito amplo no Novo Testamento, é um assunto complexo que as pessoas geralmente têm diversas dúvidas, mas nesse primeiro vídeo eu quero apresentar onde estão os dons no Novo Testamento, quem eles são, quais são e também como nós podemos classificá-los. Antes de mais nada, curta esse vídeo, ao final comente o que você achou, se você tem alguma dúvida, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, porque eu vou fazer uma série de vídeos dentro desse mesmo tema. Vamos lá! A primeira questão que é preciso ficar muito clara é que você não faça confusão entre dons espirituais e dons naturais. Os dons naturais são aquelas habilidades que a pessoa desenvolve ainda quando criança, como habilidade de desenhar, cantar, tocar instrumento, uma capacidade de coordenação motor além do normal, que vai fazer a pessoa ser bem-sucedida nos esportes, capacidade de falar, argumentar, que é algo natural, porque os dons espirituais não são dados a todas as pessoas. Nem todas as pessoas vão poder desenvolver os dons espirituais. Ele é algo exclusivo para a igreja, para o corpo de Cristo, para aqueles que creem, aqueles que servem a Deus. Portanto, habilidades naturais são uma coisa, dons espirituais é outra coisa. Trataremos sobre habilidades naturais em outro vídeo, falando sobre eles e inclusive a relação que eles têm com a fé. Na Bíblia existem 3 listas onde falam diretamente, especificamente sobre dons. Existem outros textos que dão a ideia de virtudes espirituais que não necessariamente são dons espirituais. O fato é que, primeira lista, está em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. Nós chamaremos esse primeiro grupo de dons do Pai, porque eles são dons que Deus dá aos cristãos logo após a conversão. Você se converteu, teve uma experiência com o Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mesmo que você não tenha sido batizado nas águas, porque o batismo nas águas é posterior à conversão, você se converte no coração para depois decidir descer as águas. Você recebe esses dons, você já pode desenvolvê-los no serviço do Senhor. Vamos ler o texto. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. São 7 dons que eu vou destacar agora no texto: profecia, ministério, que nós chamaremos de serviço, porque ministério é o ato de executar uma tarefa, servir, o ensino, exortação, que não é puxar a orelha, como a gente costuma entender. Puxar a orelha, biblicamente falando, é a admoestação. Exortar é encorajar, aconselhar, estimular. 5º, contribuição. Contribuição é o ato de repartir, compartilhar daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. Eu faço uso das minhas habilidades para servir a uma pessoa, contribuindo com ela. Eu também contribuo através de algo que eu dou, seja dinheiro, seja emprestando meu carro, emprestando a minha casa. São pessoas que recebem a capacidade para contribuir. Presidir, da palavra presidência, tem a ver com governar, e nós vamos traduzir por liderar, porque não é aquele que manda, é aquele que dá o exemplo, aquele que administra pessoas, aquele que administra diversas situações ao mesmo tempo. E o 7º dom, misericórdia. Misericórdia é o ato de ajudar os necessitados, e aí em diversos sentidos, diversos âmbitos. São 7 os dons do Pai: profecia, serviço,
ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Vamos detalhar cada um deles em um outro vídeo. Vamos passar para o segundo grupo. O segundo grupo são os dons do Filho. Os dons do Filho estão em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos destacar quais são os dons desse texto. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dons do Filho. Esses 5 dons eles se diferenciam dos outros dons porque eles são chamados de dons de governo ou dons de ministério. São as pessoas que governam a igreja do Novo Testamento. Se no Velho Testamento existia a figura do sacerdote, que era a figura religiosa do povo, a figura do profeta, também no Novo Testamento 5 pessoas ganham proeminência no Novo Testamento: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. São dons diferentes, formando pessoas diferentes que juntas administram, lideram, governam a igreja de uma forma completa, ampla. Se um pastor apenas estiver servindo ao Senhor e ele tiver o dom de mestre, ele precisa encontrar o apóstolo, o profeta, o pastor e o evangelista. E assim por diante. Você tem um dos ministérios, se você é pastor, se você serve na igreja, você precisa encontrar os outros 4 para que na sua igreja seja um governo completo por todos os dons de governo, os dons ministeriais. A terceira lista dos dons está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, e nós chamaremos de dons do Espírito, porque eles são dons relacionados a manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Quais são eles? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. O que se diferencia essa lista das outras duas? Na primeira lista, nos dons do Pai, está relacionada à conversão. Quando você se converte, você já tem condições de servir ao Senhor, porque você recebe uma graça para servi-lo em áreas específicas, uns para o ensino, outros na pregação da palavra, outros no serviço, outros na contribuição e assim por diante. Nos dons do Filho, são pessoas formadas por Deus para governar a igreja no Novo Testamento. E o governo da igreja no Novo Testamento não é por uma pessoa, são pelo menos 5 pessoas. Já os dons do Espírito são dons dados a pessoas para que elas se movam de forma sobrenatural através do Espírito Santo para manifestar algum dos atributos de Deus, atributos esses não compartilhados, no sentido de que são coisas que só Deus pode saber, coisas que só Deus pode fazer, coisas que só Deus pode falar, profetizar. Então são manifestações sobrenaturais. Os dons de 1 Coríntios capítulo 12 são 9. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, dons de curar, e aí perceba que está no plural, operações de milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons, as 3 listas de dons do Novo Testamento. Eu classifiquei cada um deles, identifiquei cada um deles e nos próximos vídeos vou fazer um vídeo a respeito de cada um para explicar melhor a diferença entre esses dons. Deixe aí o seu comentário, curta, compartilhe e te espero no próximo vídeo.